Olá, professora! Olá, professor! Sejam bem-vindos ao Compreendendo o TDAH, o canal de comunicação com a neurociência aplicada à educação. Eu sou Gisele Almeida, neuropsicóloga e atualmente mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, sob a orientação da professora doutora Luciana Ruffert. Nesse nosso segundo episódio, iremos falar sobre o TDAH. TDAH, que sigla é essa? Todo mundo fala sobre o TDAH, mas talvez nem todos saibam o que é. E há um grande desafio para você, professora, você, professor, quando se depara com um aluno ou aluna com TDAH na sala de aula. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é o TDAH. Primeiro, T significa transtorno, D, do déficit de atenção, A, que pode estar ou não relacionado com a hiperatividade. Então, TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, com hiperatividade, associado ou não à hiperatividade. Transtorno, pessoal, é um jeito de funcionar no mundo. Transtorno não é doença, mas também não é legal. Não há nenhum glamour, não há nenhum benefício em ter TDAH. O sujeito, ele possui esse transtorno, mas ele é um sujeito, para além do transtorno dele. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele aparece na criança desde muito cedo, antes dos 12 anos. Inclusive, esse é um dos critérios para que seja TDAH. Os sinais e sintomas, as características do quadro, elas têm que vir antes, logo na infância. E essas características, elas têm uma localização no cérebro para que isso ocorra. Então, não é uma invenção social, nem da indústria farmacêutica, nem nada disso. É um transtorno neurobiológico, ou seja, ele é neurológico, ele é biológico, que afeta o córtex pré-frontal, essa região da frente da testa. Se você pensar na sua orelha e passar uma linha, a parte toda anterior a essa linha que você imaginou é o córtex pré-frontal. E nessa região, há um funcionamento desequilibrado de algumas substâncias que fazem parte do funcionamento da área. Então, nessa área a gente raciocina, nessa área a gente tem atenção, nessa área a gente tem o controle da impulsividade, ou seja, eu tenho que pensar a hora de agir, a hora de não agir. Nessa área a gente elabora estratégias de planejamento, ou seja, é uma área muito importante do nosso cérebro. E o sujeito com o quadro, com a neurodiversidade do TDAH, ele tem uma disfunção nesse local. Então, ele vai apresentar uma série de características, ele vai apresentar sintomas de desatenção, ele vai apresentar sintomas de hiperatividade e impulsividade, e esses sintomas, esses sinais, eles são prejudiciais, eles trazem um prejuízo clínico em pelo menos 2 espaços, ou seja, não é só em casa, ou não é só na escola. Então, em mais de um espaço, o sujeito apresenta essas características. Isso faz com que seja o transtorno do TDAH. Então, o sujeito que tem TDAH, ele vai ter todos os sinais e sintomas, quando a gente vai ver na definição médica, a gente não vai entrar nesses detalhes porque é um vídeo mais didático, mais prático, mas tem 9 sintomas de desatenção, 9 sintomas de hiperatividade e impulsividade, e não é necessário que se tenha todos. Sabe-se que as meninas tendem a ter e a permanecer com um quadro mais característico de desatenção. Sabe-se que os meninos tendem, na maioria dos casos, a ter mais sinais de hiperatividade e impulsividade, mas não é obrigado a ser sempre assim, pode inverter essa possibilidade, mas isso é regra. Outra característica importante da gente marcar, o TDAH, ele antes era dito assim, TDA para quem tinha mais desatenção e TDAH para quem tinha mais hiperatividade. Atualmente já se sabe, com o avanço das pesquisas, e isso é interessante, que a ciência é viva, cada vez mais a gente vai pesquisando, vai aprendendo novos conhecimentos. Atualmente já se sabe
que pode ser que o sujeito tenha, em algum determinado momento da vida dele, algum sintoma mais proeminente. Por exemplo, é bem mais proeminente a hiperatividade na infância do que na vida adulta. É bem mais proeminente a impulsividade na adolescência, principalmente por causa dos hormônios sexuais que ficam aflorados, né? Para vocês que são professores e professoras aí do ensino fundamental 2, todo mundo sabe o que é dar aula para o 6º ano, 7º ano. E nesse momento a impulsividade é um traço mais marcante. Na vida adulta, por exemplo, as pesquisas indicam que a desatenção é um quadro mais marcante. Então, a depender da época em que o sujeito é avaliado ou recebe o diagnóstico, ele pode apresentar naquela época um quadro mais específico. Por isso não se usa mais falar TDAH e TDA, mas sim TDAH para todos. E ao final das contas a gente define atualmente com sinais mais predominantes de desatenção ou de hiperatividade, impulsividade. Pois bem, quais seriam esses sintomas? Os sintomas, eles têm que ser suficientes para prejudicar a vida do sujeito. Então, por exemplo, com relação à desatenção, o sujeito frequentemente esquece onde colocou as coisas. A criança esquece, por exemplo, que tem que estudar para uma atividade, a professora manda um recado para casa, ela esquece de dar o recado para os pais. Uma aula, esquece de levar o caderno. Então, a aula de português, no horário, principalmente 6º e 9º ano, tem os horários em português, matemática, história, geografia e ciências. Aí lá dentro da pasta do menino tem ensino religioso, geografia, educação física, ele troca os cadernos, não leva todo o material. Os menores, quando levam o material, perdem o material e não voltam com ele para casa. Então, há um esquecer, há uma dificuldade de organização. A carteira fica bem bagunçada, deixa cair objetos no chão. Há uma dificuldade em trazer à tona as informações. A criança sabe determinadas informações, mas na hora dá um branco, dá um esquecimento, que só vem depois, quando, por exemplo, a avaliação acaba, a aula acaba. Outra característica importante de desatenção, às vezes o aluno está olhando assim para a gente acha que ele está prestando atenção na aula. Você pergunta para ele alguma coisa, ele, hein, professora? Eles fazem assim. O que eles querem dizer? Estavam em outro lugar, né? Viajando em outro lugar, houve uma fluidez do raciocínio, uma fuga aí da atenção. Então, há uma dificuldade em sustentar essa atenção. Da mesma forma que quando você vai chamar a atenção, ele dá uma desviada assim, e você fala, olha para mim, fulaninha, olha para mim, fulaninha, estou falando com você. Principalmente quando a gente está chamando a atenção, eles tendem a desviar o olhar. Essas são características peculiares do quadro de TDAH relacionadas à desatenção. Tem outras mais. Com relação à hiperatividade e à impulsividade, principalmente os pequenininhos, gente, eles não param quietos, eles sobem na cadeira, eles escalam os objetos, eles não conseguem ver uma escada, que eles vão correndo, eles não conseguem subir devagarzinho uma escada. Levantam da carteira, ficam dando volta ao redor dos objetos, da sala de aula, toda hora pedem para ir ao banheiro. Os adolescentes funcionam muito assim, pedem para ir ao banheiro toda hora, pedem para beber água toda hora. São alunos que toda hora estão olhando para trás para conversar com um colega. Tem aqueles que apresentam uma hiperatividade que muitas vezes passa despercebida. É uma hiperatividade conhecida como síndrome dos pés e mãos nervosos. Então, é o balançar da perna o tempo inteiro debaixo da cadeirinha, balançando a perna, balançar da mão. Muitas vezes isso aparece na sala de aula com desenhos ao redor do caderno. O menino está lá fazendo a prova e desenha a prova inteira. A última página do caderno do menino é toda rabiscada. A criança bate toda hora o lápis na carteira, fica batucando debaixo da carteira, morde a tampa da caneta. Isso tudo é um sinal de hiperatividade, principalmente nas extremidades, pés e mãos. Então, nem sempre a gente vai achar aquele quadro nítido de TDAH, né? As pessoas às vezes pensam no TDAH como algo muito desorganizado, nem sempre não.
Às vezes você tem esses sinais aí associados a isso, pequenos erros na avaliação por descuido, por desatenção, pequenos erros, faltou um sinal, era uma continha de menos, fez de mais, ou vice-versa, faltou uma pontuação, omitiu uma palavra na hora de escrever a redação, a frase está completinha, mas está nitidamente faltando uma palavra. E muitas vezes, algumas características dessas passam despercebidas na sala de aula, porque apesar de tê-las, a aluna ou o aluno, eles apresentam um bom rendimento escolar. Então, com tantos afazeres na sala de aula, o professor passa a se dedicar àquele outro aluno que tem uma necessidade maior de atenção e não percebe que determinado aluno precisa também de atenção, porque esses erros, embora eles não revertam num grande prejuízo escolar, ele ainda assim traz prejuízo para a vida acadêmica da criança ou do adolescente, porque ele pode ter uma boa nota, ele pode ter um bom desempenho, porque ele tem uma inteligência elevada, uma capacidade intelectual elevada, mas não é o tanto que ele daria conta, não é o tanto que ele seria capaz de fazer. Quantas vezes ele demora para iniciar a tarefa, quantas vezes ele demora para entregar os trabalhos, resolve tudo aos 47 do segundo tempo. É muito comum a gente ouvir isso, essa queixa é muito comum. O adolescente fala, nossa, eu deixo tudo para a última hora. E a gente pergunta, e o celular? Não, esse aí eu vejo. E as redes sociais? Não, essa aí eu vejo todas. Ah, e as séries da TV? Não, também vejo todas. Então, esse é um outro ponto característico, principalmente nesses alunos do Ensino Fundamental 2. O hiperfoco nas atividades que gosta e, ao mesmo tempo, uma procrastinação, um empurrar com a barriga nas atividades que exigem um esforço mental prolongado. Daí, o sujeito fica muito no celular, ou se interessa muito por algumas disciplinas e por outras não. É o mesmo menino, a depender do professor, a depender da disciplina, ele tem um desempenho melhor em determinada atividade e em outra um desempenho não tão bom. Nessa atividade ele entrega todos os trabalhos em dia, naquela ele deixa atrasar. São características de associação, de alternância entre hiperfoco e procrastinação. Isso faz a aluna ou o aluno com TDAH ganhar fama de enrolado, preguiçoso. Ah, fulaninho faz só quando quer, ele é muito inteligente, mas só quando ele quer. Quando ele não quer, ele enrola mesmo, aquilo ali passa a perna na gente. Cuidado, professor e professor, quando vocês observarem um aluno que tem uma determinada procrastinação que ela parece ser excessiva, esse pode ser um sinal de TDAH. O TDAH ele tem uma base biológica, então na maioria das vezes ele é hereditário, grande maioria das vezes, 80%, 90% ele é hereditário. Das pessoas que apresentam quadro de TDAH na infância, 60% delas vão chegar à vida adulta com quadro, então a gente vai achar meninos com TDAH na adolescência, a gente vai achar na vida adulta, no ensino fundamental, no ensino médio e também no ensino superior, por que não? É preciso que a gente amplie nosso olhar para o TDAH. Então, o mais importante é compreendê-lo. Esse é o motivo da nossa conversa, esse é o motivo do nosso canal. Compreender o TDAH, o jeito de funcionar no mundo da pessoa que tem TDAH. É uma neurodiversidade que, ao ser compreendida, ela tem muito mais possibilidade de ser atendida em suas especificidades e suas peculiaridades. Pois bem, professora e professor, vamos ficando por aqui no nosso primeiro episódio. Foi um prazer tê-los conosco, espero vocês em breve. Um abraço e até a próxima.